Gente, estamos de volta com o Pôr de Inovar na Amazônia, com uma roupagem nova. Espero que vocês gostem, foi feito com muito carinho, né? Ano passado a gente teve um ano bem de muita viagem, um ano muito corrido. Não deu para a gente gravar, mas eu espero que vocês gostem da nova temporada, né? E que a gente tenha uma interatividade muito boa. A gente está inovando com uma nova equipe de produção, com nova roupagem. E espero que vocês curtam realmente, quem já era nosso inscrito, nosso assinante, e a gente possa crescer no número de pessoas nesse engajamento aí, de dentro daquilo que a gente trabalha, né? Que é inovação, tecnologia e da importância, né, da nossa sustentabilidade. E hoje a gente está recebendo, né, uma pessoa muito amiga, um querido, empresário também, né? Seja bem-vindo, Murilo. Obrigado. Murilo tem uma cadeia de empresas, né? Um grupo que trabalha com a parte de sanitização, a parte ambiental. E a gente vai fazer um bate-papo informal, uma coisa bem intimista, né? Ao mesmo tempo que vocês possam ter muita informação. Murilo, na primeira parte do nosso podcast, a gente quer saber um pouco de você. Fala um pouco da tua... Eu sei que você é biólogo, né? Fala um pouco da tua pessoa, um pouco das empresas aí pra gente e o pessoal de casa te conhecer um pouco mais. Primeiro eu quero agradecer o convite, Afonso. Eu sei que você desde a primeira temporada tá querendo que eu venha aqui. Eu tava te dando barrigada, mas dessa vez veio aí. É bem especial eu participar desse primeiro capítulo dessa nova temporada. A honra é toda nossa. Né? E vamos lá, falando um pouquinho de mim, né? Meu nome é Murilo, eu sou biólogo formado pela UFAM, tenho uma pós-graduação em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral. A Sanitec, ela, inclusive, esse mês, ela completou 45 anos de história já. Eu já sou da segunda geração, ela já foi fundada pelos meus pais lá na década de 80. E a empresa se transformou bastante nesses 45 anos. Ela começou com 1 ou 2 serviços, também voltado para a parte de saneamento. Nos anos 90, a gente já entrou com a parte de controle de pragas urbanas. E agora, de 2015 para cá, a gente foi contemplando o nosso mix de serviço com outros serviços também voltados sempre para essa parte de saneamento, de controle da qualidade da água. E a gente tem um mix bem extenso, inclusive também quero agradecer você por já ser um cliente já fiel, já faz praticamente o mix inteiro, muito bem. E vamos falar sobre sustentabilidade, vamos falar sobre meio ambiente, vamos falar sobre tudo hoje. Murilo, acho que é interessante a gente começar pela parte, um dos nichos, né, que vocês trabalham, a parte de sanitização, né? Fala um pouco do trabalho que vocês desenvolvem nessa parte de controle de praga, nessa parte, a gente teve aí a questão do Covid, né, um tempo atrás, graças a Deus. Sim. Mas me conta um pouco daquela situação toda, vocês tiveram que aprimorar os serviços, tiveram que cair em campo, numa questão de pandemia, e ao mesmo tempo, a questão do combate à praga, né? Aham. Um dia desse você me deu uma aula que a osguinha de parede nem é um bichinho tão ruim. Isso sim. Ela colabora para o ecossistema. Sim, Tem muita coisa para a gente abordar. Eu queria que tu dissertasse aí sobre o tema, né? Muito abrangente. Vamos lá. Primeiro falando sobre a sanitização. A sanitização, ela é um controle de micro-organismos, de fungos, bactérias, de vírus. E o Covid, ele entrou nessa categoria. Eu não vou dizer engraçado, mas o interessante é que esse serviço ele não era muito divulgado, por assim dizer, principalmente aqui na cidade. Então, todo mundo, lógico, foi pego de surpresa, mas foi interessante como isso veio à tona e todo mundo começou a falar de repente para a gente, Sanitec. Não era um serviço que a gente trabalhava, não era um serviço que fazia parte do nosso escopo. Assim como todo mundo, que ninguém sabia o que ia acontecer, a gente se programou para fechar por uns 2 meses mais ou menos, que era o que a gente esperava, né, que fosse acontecer. E nós fechamos no dia do aniversário da Sanitec. O aniversário da Sanitec é dia 1º de abril, não é dia da mentira. Mas no dia 1º de abril nós fechamos as portas e falamos, não, vamos ficar 2 meses para entender a situação. E tu acha que isso aconteceu? Não. Deu 15 dias, já tinha cliente já
ligando pra gente, falando, e o nosso serviço, e o nosso serviço, e a gente falava, cara, olha a situação, como é que tá aí e tal. E as pessoas falavam, tipo, não, praga não pega Covid. Ratinho, baratinha, eles não pegam. Eles estão aqui, estão infernizando a gente. Foi um momento onde as pessoas ficaram mais em casa, começaram a olhar mais para sua casa, e aí foi quando, né, as pessoas vinham mais. Apertou esse cuidado. Exatamente. Isso mesmo. Linkou o cuidado, que antes era uma coisa do nojento, agora virou saúde. Isso, exato. Havia uma conexão. E aí, por a gente não fazer, eu tive que aproveitar esse curtíssimo espaço de tempo ali, de 15 dias a menos de um mês. Eu tive que ir para curso online, pegar professores de fora para entender como funciona esse serviço. Graças a Deus, os equipamentos que se faz a sanitização são os mesmos equipamentos que se faz com controle de pragas, então a nossa empresa já estava equipada, a gente só precisava comprar o produto adequado, então isso aí foi só, né, pedir de fora e chegava. E nesse meio tempo a gente fez treinamento da parte comercial para, né, vender isso para os nossos clientes, porque, como eu falei, não era um serviço muito divulgado, então as pessoas nem sabiam da existência desse serviço. Amigo, só para as pessoas terem de casa ter um pouco mais ideia, né? Você pega, por exemplo, corrimão de escada. Aí tu vai no shopping, escada rolante. Sim. Que tem de bactéria que a gente vai... as mãos a gente vai manuseando, vai pegando na caneta, pegando no celular, pegando... Então, essa cultura... vou fazer uma pergunta. Ela acompanhou... Hoje as pessoas continuam fazendo? Ou não é? Contar, qual é a quantidade de pessoas que você vê hoje usando álcool em gel de como estava usando durante a pandemia? Bem menor. Bem menor. Mas você adquiriu uma cultura, né? Não, sim, claro. Ainda tem muita gente que usa, ainda tem muita gente que continuou com seus procedimentos. Eu acho que adquiriu uma cultura um pouco maior no Brasil, e inclusive em relação à máscara. As pessoas se tocarem em estar gripadas e ir para um elevador, por exemplo, né? Perfeito. Desde o hábito de espirrar, de ter um cuidado, então eu acho que teve essa evolução. Não, isso mesmo. E isso é interessante se ver que pré-pandemia a gente não via as pessoas se preocupando com máscaras em locais públicos, não só para, no caso, um Covid, pode ser uma gripe normal e tal. Mas hoje a gente ainda vê isso, né? A gente ainda vê gente indo para eventos, indo para shopping, às vezes até casas de familiar. Isso eu acho legal, porque a gente sempre já se sente mais à vontade quando tá em família. Na minha casa eu tenho essa preocupação, até porque eu tenho uma filha de 1 ano e 8 meses. Então, aquela cultura do sapatinho lá na porta, Sim. cultura do banheiro ter um álcool gel, a gente seguiu. Sim, é isso. E eu acho que é importante, né, em geral. Eu não vou nem dizer a gente tem muito a evoluir, porque a gente já viu que num momento de aperto, quando a gente quer, a gente vai atrás de se cuidar e de se adaptar. Então, agora é mais uma questão de consciência de, bora continuar com essa... Amigo, outro nicho que vocês trabalham, que eu acho que é uma coisa usual, né? E aí eu queria que tu falasse um pouco, pra gente entrar um pouco na questão do saneamento, né? Perfeito. A parte de limpar a fossa. Certo. Então eu queria que a gente tá chegando a várias pessoas em casa, tem uma média que as pessoas têm que fazer esgotamentos da fossa. Eu queria que tu falasse um pouco do trabalho que vocês desenvolvem. Eu sei que vocês foram pioneiros aqui na região. Sim. E eu queria que tu falasse um pouco até para instruir as pessoas. Né? No finalzinho a gente vai deixar o contato da empresa aí direitinho. Mas tem uma métrica de quanto e quanto tempo eu tenho que esgotar a fossa da minha casa. Geralmente onde tem fossa, onde esses dejetos vão direto para a rede de esgoto. E da rede de esgoto, eles vão para onde? Olha, primeiro eu quero dizer que esse serviço, mesmo a gente já trabalhando há mais de 40 anos com ele ainda é um serviço muito marginalizado. Em que sentido? Não se dá o devido valor para o seu descarte de resíduo, né? As pessoas, eu acho que por não verem o resíduo, elas não dão tanta importância e o resíduo ele é tão importante, tão prejudicial quanto um lixo, né? Nós temos muitas fábricas no distrito aqui, então a gente tem diversos tipos de resíduos que são gerados
por essas fábricas. Hospitais, né? Tem a parte do Hospitais, resíduo hospitalar, que é gravíssimo, ele tem que agulhas, etc e tal. ele tem que ser um descarte super minucioso e cuidadoso. E hoje, a parte da fossa, ela é muito deixada de lado pelo fato de não verem, né? A fossa, para quem não sabe, ela é uma caixa, normalmente, de alvenaria. Inclusive, o nome já diz tudo, né? Fossa séptica, né? Exato. Então, a fossa, ela é uma caixa, normalmente, de alvenaria, que ela é enterrada. E essa caixa, ela simplesmente ela é o lugar onde tudo que se é gerado de dentro da casa, seja chuveiro, vaso sanitário, pia de cozinha, pia de banheiro, Gordura de cozinha. toda a parte dali, todas essas partes da casa, elas resultam nessa fossa. Então, tipo assim, ela é o resultado final de tudo aquilo ali. Mas como a pessoa não tá vendo, Pouco importa. pouco importa. O manauara, eu não vou dizer o manauara, eu vou dizer o brasileiro em si. O brasileiro não gosta de trabalhar com prevenção. Então, como ele não gosta de trabalhar de prevenção, ninguém pensa. Essa pergunta Já era acabou de um me problema, né? Pra depois. para resolver o problema, né? O que tu me perguntou? Qual é a média e tudo mais. Tu acha que as pessoas têm essa consciência de ficar pensando, porra, bacana, quanto tempo que eu não esgoto a minha fossa? Não, a pessoa vai primeiro esperar começar a dar mau cheiro, começar a ter uma tubulação entupida, Retorno, né? um retorno ou algum transbordamento, que é pior ainda. E aí, para isso que eles vão começar a resolver. Mas respondendo a tua pergunta, varia pela vazão, pelo número de pessoas que se encontram, né? Por exemplo, a tua casa, que tá tua mulher, não vou contar Maria é muito pequenininha, mas tipo, tua esposa e a tua sogra. Pro tamanho da tua casa, eu diria que, sei lá, pode levar até 3 anos para tu, de fato, ter que fazer o esgotamento. Mas agora tu pensa num condomínio com 200 apartamentos, Um shopping center, amigo. Então, hoje eu detenho de pelo menos 80% dos shoppings de Manaus, eu faço serviço lá. Olha só. E é uma frequência bastante expressiva, né? A gente tem que fazer às vezes esgotamento toda semana lá, porque vai muito também do histórico do shopping. O shopping ele começou em um tamanho específico e, sei lá, se passaram 20 anos, houver uma expansão muito grande, o número de lojas aumentou, o número de pessoas andando lá aumentou. E essa estação de tratamento, essa fossa, dependendo de qual for o local, ela pode estar subdimensionada. Então, hoje, o que eu precisaria fazer, sei lá, a cada mês, eu tenho que acabar fazendo semanalmente por causa do volume, né? Então, é muito importante que uma empresa especializada faça o diagnóstico da sua fossa ou da sua estação de tratamento para dimensioná-la corretamente, né? De acordo com eu não vou nem dizer só a tua realidade, mas sim a tua realidade e teus planos para o futuro, para fazer uma adequação tranquila, onde você não tenha problemas, porque, por exemplo, a estação de tratamento de esgoto, ela é uma estação que ela tem que trabalhar para você não tem que trabalhar para ela. Pois é, já que tu entrou na parte de ETE, né? Isso. Me fala um pouco, vocês também trabalham nessa área, fala um pouco sobre essa situação. Então, a gente estava falando sobre meus serviços e como eles evoluíram ao longo do tempo, né? A fossa, por exemplo, Manaus é uma cidade antiga, Manaus é uma cidade que não evoluiu em questão ambiental, então ainda há muitos lugares que possuem fossa. Mas nós temos uma legislação desde 2017 que obriga que os estabelecimentos comerciais, ainda mais de médio a grande porte. De médio a grande porte, mas até pequenos, mas a obrigatoriedade mais de médio para grande porte, que eles precisam ter essa estação de tratamento. Então, como o nosso problema não é legislação, nosso problema é fiscalização, ainda tem muita gente que ainda não fez. Mas tô esperando, tá? Órgãos ambientais, por favor. Me ajuda aqui, por favor. Vamos cobrar mais esse pessoal. E aí, as pessoas estão começando a se adequar. A questão da sanitização. Do combate às pragas. Sim, sim. Porque, por exemplo, tu pega um shopping, tu tem restaurante, né? Tu tem lanchonete. Qual é a frequência? Como é que se atua dentro de um local desse? A parte de combate a pragas. Então, o controle de pragas, ele é um serviço contínuo. Não adianta, né? Eu sei que tem muita gente que vem atrás de mim porque, eu tô com um problema específico de barata ou de rato em casa. Aí eu vou lá, faço controle, a barata foi embora, o rato foi embora.
E aí a pessoa fala, então tá resolvido o meu problema, pode ir embora. Aí não vai adiantar, daqui a pouco vai ter problema de novo. Então, ela é um problema onde ela tem que ser resolvida Tem que ter uma regularidade. Tem. Então, Manaus, graças a Deus, ela é uma cidade que nesse quesito ela é evoluída. Por quê? Desde os anos 90 a gente tem um decreto municipal e nesse decreto municipal é obrigatório que para tirar a certidão da vigilância sanitária, os estabelecimentos comerciais, eu digo praticamente todos, né? Mesmo que seja uma padaria, um hospital, uma fábrica. Todos esses estabelecimentos precisam ter a certidão da vigilância sanitária. E para você ter a certidão da vigilância sanitária, você precisa ter um contrato com um certificado do Serviço de Controle de Pragas e também um certificado do laudo de potabilidade da caixa d'água. Gente, eu particularmente, quando eu entro numa lanchonete, num restaurante, que às vezes, geralmente você coloca um quadro, né? Querido, não, você se sente mais seguro. Você vai levar a tua família para um ambiente que tu tem lá já o certificado da detetização, derratização. Então isso inibe, isso deixa a pessoa mais tranquila e inibe qualquer tipo de pensamento em relação à higiene, etc e tal. Sim. Né? Murilo, e essas orgas que estão cantando pela cidade? As nossas amigas? Elas são nossas amigas, né? Já tinha te falado isso e eu vou falar para todo mundo. As osgas são nossas amiguinhas. Então, as osgas, elas são um que a gente chama de agente biológico, porque elas não são consideradas pragas e, pelo contrário, elas combatem as pragas. Então, Elas o ecossistema. Elas se alimentam de baratas, elas se alimentam de aranhas, elas se alimentam de formigas. Então, se você vê eu sei que desencadeia nojo em algumas pessoas e tal, mas pensa por esse lado. Ela tá trabalhando para ti, sem tu pagar para ela, vou dizer que ela é uma funcionária externa da Sanitec. Eu deixo ela ali na tua casa para ela me ajudar no controle das tuas pragas, tá? Então, por favor, deixem elas trabalhar para ti, não matem as bichinhas, não me liguem querendo matar elas, porque eu recebo muito isso, que as pessoas falam, vocês fazem controle de osgas? Eu falo, não, pelo amor de Deus, elas são suas amigas, né? Então, por favor, deixem elas quietinhas. Tem um trabalho bem legal que vocês desenvolvem na parte ambiental, que é a parte aquela situação da dengue, do combate à dengue, que vocês desenvolvem acho que envolve um pouco de genética, né? Uhum. E eu queria que tu falasse um pouco sobre essa parte e emendando, né, nessa pauta, cara, eu imagino que para uma pessoa que trabalhe todo santo dia, né, a empresa tem 46 anos de trabalho, de vida, cara, você escutar que no Brasil, gente, a gente ainda está na época do saneamento básico. Quando você fala essa palavra básico, você entende o quê? Que é o primordial, é o essencial. E o pior, não tem. Eu posso te deixar mais... Só para finalizar. E aí eu queria que a gente fizesse uma analogia, Murilo, do Brasil. A gente vai comparar, por exemplo, com a Espanha, onde tu tem a cidade de Barcelona, gente, que é um exemplo para o mundo inteiro na parte de saneamento. Eles são tão desenvolvidos que eles conseguem medir a vazão de água, a vazão de dejeto, ter uma média, né, e o reaproveitamento de tudo isso. Eu vou te deixar um pouquinho mais desanimado. Quando tu fala de saneamento básico, tu tá sugerindo que as pessoas têm pelo menos o básico. E a maioria da população, maioria não, mas grande parte ainda da população brasileira ainda não tem o saneamento básico. Tanto que a gente sempre passa ali por uma revisão, mas se depois a gente expor um pouquinho mais, a gente pode falar um pouquinho mais num outro episódio sobre a questão do marco do saneamento básico. E esse marco é uma meta, né, que os países têm e que o Brasil tem de até, acho que é 2033, de ter todo o território coberto com saneamento básico. Ou seja, a maioria da população ainda não tem o saneamento básico. Então, não é nem de perto uma possibilidade da gente se comparar com algum país como a Espanha. Lembrando também que o tamanho da Espanha ele é reduzido. O Brasil ele é um país de dimensões continentais. Então, a gente está
muito longe ainda de chegar perto de outros países aí. Mas, de novo, é cultura, eu digo da cultura de políticas públicas. Cultura de políticas públicas de dar esse incentivo para a parte de saneamento, de infraestrutura habitacional, principalmente, porque o que acontece é que as cidades crescem desgovernadamente. E eu não vou nem. E, sim, eu posso falar que são cidades de estados mais pobres, por assim dizer, não necessariamente. Nós temos grandes cidades em locais desenvolvidos, né, que acabam crescendo ou eles têm um período de pico que desestabiliza a cidade. Um exemplo que a gente tem primeiro, um exemplo aqui mesmo no nosso estado, Parintins. Parintins é uma ilha. Essa ilha, ela recebe em determinada época do ano, nós sabemos no festival, uma quantidade de pessoas que dobra o tamanho da população. Você imagina, se a gente já não está mais ou menos preparado do nosso dia a dia, tu imagina tu receber o dobro Uma demanda bem maior. de população, exatamente. Ano passado eu fiz uma visita numa cidade de Santa Catarina, que foi Itapema. E Itapema ali, ela é perto de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú também é um exemplo a se falar, que são cidades, como dizem, um estado mais desenvolvido e tal. Ela tem uma boa estrutura da parte de saneamento, porém, em determinadas épocas do ano, que são as épocas de férias, onde o pessoal desce para passar suas férias, a cidade também dobra, triplica de tamanho E a estrutura não e acompanha. a estrutura não acompanha, exatamente. Então, a gente tem essa cultura espalhada pelo país e o país é basicamente precário, eu vou dizer, porque tu estava usando a palavra básica e eu não consigo nem usar a palavra básica se a pessoa não tem nada. Ela não recebe nem o básico de estrutura, né? Tu tinha perguntado lá no começo. Questão da dengue, do combate da Ah, tá, do combate da dengue. Então, na Sanitec a gente faz 3 tipos de controle de combate à dengue. O primeiro é o famoso, que todo mundo conhece, todo mundo vê desde que era criança. carrinho. O Carrinho passando lá. é que não é o carrinho, é a fumaça, é o fumacê, né? Certo. O fumacê, ele é usado em campanhas da prefeitura no carrinho, porque ele é uma forma mais eficiente para uma área mais abrangente. Então, por isso que você via ele no carro, porque aí a gente instala o equipamento que é um turbonebulizador. Esse turbonebulizador fica acoplado numa carroceria e você vai soltando aquele fumação. Mas nós temos esses equipamentos onde a gente faz de uma forma mais direcionada em espaços menores. Mas esse a gente só consegue atingir o mosquito na sua forma adulta, né? Para a forma de larva, a gente tem um larvicida. O larvicida também é eficiente para a parte de larvas, mas a parte cultural é a parte mais eficiente, né? O que a gente vê essas campanhas, né, municipais ou até mesmo por órgãos privados, mas principalmente da parte municipal, quanto a questões de acúmulo de água, né, de água limpa, no caso, tudo aquilo é extremamente eficiente. Não é só a prefeitura querendo fazer algum tipo de campanha para ganhar alguma coisa, não. De fato, aquilo ali é eficiente, sim. Tem que ser mais massificado, porque muita gente já tem, graças a Deus, essa cultura. A gente ainda tá tendo morte por dengue, né, mano? Sempre tem, não, é Complicado. não, dengue ainda é muito presente no Brasil inteiro, ainda mais, isso a gente fala daqui do norte, eu acho que a gente sai um pouquinho na frente, porque Manaus, ela é muito, como eu digo, ela é muito propícia a pragas, né? O nosso clima, a nossa temperatura, a umidade, o clima em si, a temperatura, altas temperaturas fazem muito e as pragas, as chuvas, então acumula mais água, mas o calor, eu acho que não é todo mundo que sabe, mas o calor, ele faz com que o tempo de maturação das pragas seja reduzido. Então, num lugar mais frio, até o ovinho da barata virar uma barata adulta, ela demora um ciclo maior. Com o aumento da temperatura, esse tempo entre o ovo e da fase adulta, ela diminui. Então, os ciclos de vida das pragas são mais rápidos, então tem uma infestação maior. Então, norte e nordeste são áreas que são totalmente propícias. Então, eu acho que por causa disso, a gente já tem mais enraizado aqui a questão da cultura da dengue, porque nós já fomos muito afetados por isso, né?
Tem o Rio de Janeiro também, né, amigo? O Rio de Janeiro, acho que por causa das favelas, por causa dos morros. De novo, falta de estrutura, falta de saneamento, mas principalmente falta de estrutura. Falta de investimento na Falta- educação, Pra parte da cultura, sim, com certeza, né? educação, o Brasil também é muito precário. Sim. Amigo, vamos falar de coisa engraçada. Eu vou fazer uma pergunta aí que um amigo meu me fez um dia desse. Um rato. Vamos usar como parametrização, Manaus. Um rato lá da Eduardo Ribeiro. Ele consegue chegar no Parque 10? Cara, é possível? É possível. Mas vamos lá, dando uma aulinha também. Para as pragas se desenvolver, elas precisam ter 4 As. A letra A. Ela precisa ter alimento, ela precisa ter água, ela precisa ter abrigo e ela precisa ter acesso. Ok? Tu acha que um rato no centro, ele não já tem esses 4 As? Tem. Ele tem. Não precisaria sair. Exatamente. Então, assim, é possível. Um habitat natural para isso. Ele tá na casinha dele muito bem confortável. Então, é possível que um rato saia do centro para bater ali no Parque 10, para bater na Cidade Nova? É possível. Mas ele não vai. Ele não precisa ir porque ele já tem tudo que ele precisa ali naquela área. Principalmente o centro, ele tá, como é que eu digo? Abaixo do centro tem diversas galerias. Então, aqueles ingleses ainda, né? Ixi, é velho aquilo ali. Então, isso ali ele já vai ter água, ele já vai ter abrigo, ele vai ter acesso, ele vai ter alimento. Então, tipo, pra que ele vai sair se ele tá ali confortável? A única hora que ele sai é época de chuva, que é chuva vai, alaga a galeria transborda e eles saem pra rua. Então, por que que os índices de doenças ligadas a rato, como leptospirose e tal, são mais encontrados em períodos de chuva? Porque é o período que eles têm que sair dali, não por opção, mas porque eles são obrigados a sair, e eles vão ter que procurar o alimento, as coisas, fora de lá. E acredite, é cada ratinho que parece cada mucura. E o que tu tem de engraçado aí dessa longa jornada? Já deu de dano de cara com cobra, jacaré? Já. Inclusive, já até, não vou falar que é jabá, mas é o contrário do jabá. Eu tenho que falar que uma empresa que atua com pragas urbanas, ela não atua com animais silvestres, certo? Então, qual é a definição de pragas urbanas? Pragas urbanas são todos aqueles animais que, de alguma forma, trazem algum prejuízo, ou na saúde, ou material, ou estrutural. Então, onde tem a saúde? Um rato, uma barata, transmite doença. Onde tem uma parte material e estrutural normalmente juntos, que é onde? O cupim. O cupim, ele é uma praga silenciosa. O cupim ali, tu não vê ele todo dia. Quando tu vê, o caminho já tá... E altamente destrutivo. Tu já perdeu ali móvel, tu já perdeu a porta, tu já perdeu... Então, tu imagina lugares com uma estrutura mais precária, sei lá. Manaus é coberto de palafitas, né? Tem palafitas em tudo que é canto da cidade. Sim. Então, o prejuízo que o cupim pode fazer para essas pessoas é gigantesco, né? O que mais que a gente tem de engraçado aí? Ai, engraçado. Cara, é porque assim, é uma história que ela pode parecer engraçada, mas ela não é tão engraçada assim. Eu tenho clientes, por exemplo, a gente faz serviço de limpeza de reservatórios, como limpeza de caixa d'água. Sabe aquelas caixas d'água de fibra? Tu vê aquela azulzinha lá em cima do telhado e tal. Então, essa é outra. Ninguém olha pra sua caixa d'água. Então eu vou te fazer essa pergunta. Qual foi a última vez que tu lavou tua caixa d'água? Eu vou dar um testemunho pessoal, né? Vai dar? Então fala quem foi que te ajudou. A gente teve um probleminha na minha residência, isso daí. Ah, não, tá. Eu vou dar os dois, então, para fazer teu merchandising. Por favor. Bom, a gente teve, aqui da empresa, a gente teve um problema que vocês resolveram, foi a questão do poço artesiano, que estava fluindo a questão do barro, e aí ficou acumulado na caixa d'água, vocês fizeram a limpeza. Mas lá em casa, eu descobri que a caixa d'água fica num sótão em cima e tava sem a tampa. E tinha muita área de morcego. Sim. Né? Isso foi logo antes de eu entrar nessa residência, exatamente. Esse morcego estavam defecando, tinha fezes, tinha tudo ali. E essa água estava sendo usada pelo morador antigo, não sei se para consumo, mas para banho, etc. E tal.
Então eu troquei a caixa d'água, coloquei uma lâmpada, né? Que, pô, não sei se vocês de casa sabem, né? O morcego fica no escuro, ele não gosta de luminosidade. Quando você tacar fogo, é só colocar uma lâmpada lá que afasta os bichinhos. E resolvi o problema, né? Mas continua sobre a caixa d'água. Não, eu tô rindo porque eu preciso fazer essa observação, tá? Gente, por favor, não matem morcego, tá? Morcegos e pombos, apesar da gente não gostar deles, eles são protegidos por lei. Então nem eu, como uma empresa de controle de pragas, posso matá-los. A única coisa que a gente pode fazer é repelência. E exatamente do jeito que você falou. Instalar ali alguns holofotes de luz e principalmente vedação. Até só aqueles telhados que tem aberturas, né? Não, as telhas de barro. Tira e queda, vai ter morcego ali, porque não tem como você telar as telhas que estão tudo alinhadinhos, né? Frestas. Isso, as frestas. Então, tu falou engraçado, eu não vou falar a palavra engraçado, mas nós já tivemos um cliente também, que no período de chuva, a tampa da caixa d'água acabou voando, não vou falar voando, ela acabou abrindo ali, né? E o cliente não olha pra cima, o cliente não fica ali conferindo se a caixa d'água dele tá ok. E aí, fomos fazer um serviço na casa dele porque ele falou que tinha alguma coisa estranha, estava sentindo o odor diferente na água e que O que foi descoberto? Que tinha um urubu morto dentro da caixa d'água. Então, a gente faz esse apelo para questão de saúde, não? É totalmente saúde. Água, está necessidade básica. Nós estamos falando de uma coisa extrema, que é um urubu, que lógico, isso não acontece todo dia, mas também não é tão difícil de acontecer. Sim. Mas coisas básicas mesmo, quando você passa muito tempo sem lavar sua caixa d'água, vai ter, é certo, vai ter acúmulo ali de lodo, né, de sujeira mesmo, que pode entrar. Então, é necessário que se faça a limpeza da caixa a cada 6 meses, trabalhar com a prevenção. Acredite, é muito mais fácil e mais barato você trabalhar com a prevenção do que você trabalhar com a correção. Então, faça a cada 6 meses a limpeza da sua caixa d'água, que eu vou fazer um precinho bacana para você, do que você ter problema agora para ficar pagando remédio porque vai ter a família inteira contaminada, né? Vai ter que fazer um reparo ali. Artesiano. A gente tem a questão do poço artesiano, seria basicamente a mesma coisa? Sim, até aproveitando de perguntar como é que eu cheguei no poço artesiano. Nós, por muitos anos, nós fazíamos só a limpeza dos reservatórios de água. Então, a gente ia lá na sua caixa d'água, na sua cisterna e fazia a limpeza da caixa d'água. E aí começaram a ter alguns episódios onde mesmo a gente fazendo o serviço, mesmo ficando tudo ok nas conformidades, ainda assim os laudos de potabilidade não estavam 100%, não estavam batendo. E a gente foi investigar. Por quê? Porque, lógico, o cliente vem pra cima de mim, fui eu que fui limpar a caixa d'água dele, mas aí o que era? Era a água que estava vindo do poço e sendo jogada na caixa d'água que estava fora dos padrões. Então, aí, lógico, ele vinha pra cima de mim e me perguntava, você faz higienização de poço artesiano? E aí eu tinha que falar, não faço. Então eu vi, cara, é um nicho, né, que tem Pode ser trabalhado. Pode ser trabalhado e que ele interfere totalmente no meu serviço da higienização do reservatório. Então eu comecei a fazer essa parte de higienização de poços tubulares porque era um nicho interessante e que era voltado para mim, mas principalmente porque ele afetava o meu trabalho. Então eu comecei a fazer isso. Então hoje eu também faço a higienização de poços tubulares. Aí já aproveitando um terceiro serviço que eu faço também, é que eu já cuido da higienização do poço. Quando ele joga água, ele cai na caixa d'água e eu já limpo a caixa d'água. E reservatórios em geral, principalmente cisternas, depois que você passa muitos anos e você não faz uma devida manutenção preventiva, você tem que fazer a impermeabilização desse reservatório, porque vai ter acúmulo de lodo, e esse acúmulo de lodo vão ter microfissuras, essas microfissuras com o tempo vão virar fissuras, e essas fissuras causam um vazamento. Então, para evitar isso, é preciso também que se faça a impermeabilização. Então, hoje eu estou fazendo todo o caminho do controle da sua água. Que você tem que se preocupar com toda essa parte. Então, não pensa que a água eu vou só limpar a caixa d'água. Você tem que pensar de onde está vindo essa água
e você tem que pensar como está a estrutura do reservatório, onde está Não trabalhar só a consequência, mas a causa, né? a causa também. E eu queria saber de ti, que é uma pessoa, um biólogo, uma pessoa da área. A gente pode até pegar as referências amazônicas e etc. Cara, uma pergunta simples, mas bem complexa. O mundo precisa ser mais verde? Eu acho que só tem uma resposta, né, para essa pergunta, é sim, claro, né? Apesar da gente saber que as mudanças climáticas, elas são uma coisa a nível global, a gente já está vendo sinais no mundo inteiro. Trazendo um pouco para a nossa realidade daqui, a gente sabe que altos índices de desmatamento já fazem com que a temperatura média, né, daqui do estado já está aumentando. Então, potencializando isso com a questão das mudanças climáticas, a gente só tende a que Manaus seja uma terra cada vez com a temperatura mais elevada ainda. Então, se hoje as pessoas já não suportam direito a nossa temperatura, imagine daqui a algum tempo, né? Então, quando você fala precisa ser mais verde, não é nem um precisa no sentido de luxo, é precisa de, sim, é uma necessidade que a gente tenha mais verde, né? Como eu tinha falado antes, voltado... Até pela questão do nosso calor, né? Voltado para o que eu tinha falado antes a respeito das pragas, as pragas, elas super se favorecem com temperaturas elevadas porque elas conseguem se reproduzir mais rapidamente. Então, se a gente quiser não só não ter um calor agonizante, mas também voltado para o lado das pragas, que é o meu interesse, a gente precisa ter áreas mais verdes, a gente precisa que a temperatura da cidade seja mais controlada, né? A gente sabe que nunca não vai ser calor, mas a gente pode amenizar isso daí. E a gente amenizando isso, a gente também ameniza pragas e a gente faz com que essa incidência seja menor, né, pra gente. Bom, amigo, eu acho que a gente conseguiu abordar vários temas, né? Entrevista boa, passa rápido. Eu queria te agradecer muito pela tua presença. Foi muito legal, a gente conseguiu abordar temas, até vamos dizer assim, de interesse público, né? A questão do saneamento, a gente começou com uma linguagem um pouco técnica porque é preciso, né? E é até legal para você de casa ter ciência de que existem leis, existem fiscalizações, enfim, etc e tal. E queria, por último, Murilo, que tu deixasse né, como é que uma pessoa consegue te contratar teus serviços, da tua empresa? Uma coisa que eu queria desmistificar é que, apesar da gente já ter 45 anos já de estrada, graças a Deus somos muito bem vistos na cidade, ainda assim ainda tem gente que pensa que a Sanitec ela é uma empresa só para médio e grande porte, né? Então, ainda tem gente que até hoje me pergunta, fala assim, não, mas... É porque eu falo muito da caixa d'água, por exemplo, né? Aí eu falo, nossa, mas você limpa uma caixa d'água de 1.000 litros, de 5.000 litros na minha casa? Pô, quanto? Ah, mas você faz controle de pragas num apartamento pequeno? Eu falei, óbvio, né? Então, já queria primeiro desmistificar isso, que ainda tem que as pessoas pensam que a Sanitec ela é uma empresa só para empresas grandes, né? Indústrias, condomínios e tal, mas não, a gente atende todo mundo, né? Até porque todas as pessoas são potenciais clientes para mim, né? Então, mesmo eu atendendo a sua residência, eu atendendo um pequeno negócio, mas aquilo ali vai escalonar, você vai me indicar para outra pessoa, então é de interesse que eu atenda tudo de todos, né? Hoje, vocês podem encontrar a gente pelo número 36121212. Ele, além de ser um número residencial, ele também é um número do nosso WhatsApp, né? Nosso Instagram é o Sanitec Oficial. A gente também tem um site, www.sanitec.com.br. E é só entrar em contato e a gente vai fazer a inspeção, fazendo esse pequeno parêntese, né? A gente necessita fazer inspeção nos locais porque cada caso é um caso. Não, o nosso serviço ele não é uma receita de bolo. Eu não posso vender a mesma coisa para ti, vender para o teu irmão, vender para tua prima, né? A gente já teve casos onde a gente precisou fazer orçamento em um determinado condomínio da cidade de alto padrão, inclusive, mas eu não vou falar o nome por questões éticas. Mas eram 2 apartamentos e nesses 2 apartamentos eles eram na mesma torre, eles tinham a mesma metragem, o apartamento era igual.
Só que o apartamento de um era de um homem solteiro, onde ele passava o dia inteiro fora de casa, ele só ia para casa para dormir. E o outro era uma família, era um pai, uma mãe e 2 filhos. Eles tinham cachorro, eles tinham uma varanda cheia de planta, faziam as 3 refeições em casa, então gerava muito lixo, gerava muito resíduo, gerava muita cozinha, alimentos na cozinha, muito manuseio. Então, o orçamento da família deu mais caro do que o do solteiro. Por quê? Porque as condições da casa, elas levavam a ter uma infestação de praga maior. Então, eles estavam com problema daquelas baratinhas menores, chamadas baratinhas francesinhas, todo mundo já viu elas, né? Tinha problema com formiga, tinha problema com aranha. E o do cada casa é um caso. Cada casa precisa fazer essa inspeção. E nossas inspeções, elas são gratuitas. Ninguém paga para eu ir fazer essa inspeção. A visita técnica, esse levantamento técnico é feito de forma gratuita. E você só paga fechando comigo. Porque é claro que você vai fechar, né? Amigo, obrigado. Tá? Gente, eu queria agradecer imensamente, né? Falar para vocês, novamente reafirmar que o podcast está com roupagem nova, a gente está com muita vontade de trazer entrevistas bem legais para vocês. Vem muita coisa boa pela frente, vem pessoas bem interessantes como o nosso amigo Murilo, trazer informações sempre linkadas ao nosso princípio, né? Inovação, tecnologia e sustentabilidade. Então eu queria agradecer muito ao Papai do Céu, sem ele a gente não estaria aqui. E esse ano, eu vou, ao final de todo o podcast, eu vou ler uma passagem bíblica que eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler todo santo dia. Hoje a gente vai ler o João 1, capítulo 5, versículo 14, que diz assim, ó: esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. Obrigado por tudo. Tchau, tchau. Tu me esqueceu, moço? 1, 2, 3, Ele tem que dar tchau. Tem que dar tchau, eu tenho que te agradecer. Não, então eu vou. Obrigado por tudo, obrigado Murilo. Eu que agradeço o convite e pode me convidar outras vezes, tá? A gente pode abordar algum tema específico, já que eu já falei muito da Sanitec em si, já falei muito disso aí. Quando você quiser chamar para outra coisa, pode me chamar. Você será chamado. Obrigado, gente. Tchau, tchau.